Olá! Olá, amiguinhos viajantes! Viajantos, viajantas e viajeiros. Arvorezinhas do meu coração! Hoje nós vamos ter um vídeo especial para o... ZoBR+. Um inscrito que fez uma pergunta pra gente que a gente ia responder, mas foi tão grande, tão completa a pergunta e o comentário que a gente decidiu fazer um vídeo específico. Quem lê? Tá, Eu leio metade, você lê metade. tá bom. Não vou ler, tá longe lá atrás, mas vamos ver. Amo a liberdade que vem com a vida nômade. Vocês inspiram muitos a sair da zona de conforto e explorar o mundo. Planejamento é essencial. Mas é importante também deixar espaço para o improvável e as surpresas que a jornada traz. Qual é o destino favorito até agora de vocês? E como vocês planejam as suas rotas? Quero ouvir mais sobre as suas experiências. Bom, eu vou começar falando sobre a liberdade. Eu já diria que aí, nesse aspecto, eu já diria que é uma abordagem um pouco diferente que eu faria. Eu não interpreto que a vida nômade traga liberdade. Eu acho que a viagem te traz a sensação de liberdade, mas eu acho que hoje analisar a liberdade é uma coisa bem mais profunda. Eu acho que ela é bem individual, por sinal. E eu acho que às vezes a gente tem mais prisão estando em viagem do que não estando. Porque na sua casa, no seu espaço, na zona de conforto, você é livre dentro daquele espaço que você domina. Quando você está exposto a um mundo, uma sociedade, um local, uma cultura que você não conhece, você não fica tão livre. Então eu diria que essa interpretação de liberdade, ela pode ser um pouco dúbia, né? Um pouco complicada. Eu concordo com ele. Eu sempre disse que viajar era uma grande liberdade, mas eu acho que assim, viajar é libertador para a mente, é libertador para uma série de questões. A liberdade que a gente procura, aquela liberdade que a gente sonha, ela não tá exatamente em você poder ir aonde você bem entende. Porque quando a gente tá na estrada, assim, baseado logicamente nas nossas experiências, Sim. a gente não tava com uma grana incrível, assim, pra sair e fazer tudo que a gente queria. A gente não tinha liberdade de poder realmente parar aonde a gente quisesse, porque nem todo lugar você pode estacionar. E tem uma série de coisas, por exemplo, você dentro da sua casa, você fica em roupa íntima e tá tudo certo. Então, tá tudo bem. Então, poder ficar em roupa íntima dentro da Kombi não é assim tão simples. Você tem que ficar com tudo fechado. Tem uma série de questões. Se a gente talvez tivesse muito dinheiro, a coisa seria muito mais fácil, porque aí você teria realmente mais liberdade. Então, como a gente tá falando aqui das nossas experiências, a gente tem que mostrar a razão pela qual a gente tá dizendo que não é uma liberdade assim tão grande. Porque do ponto de vista de interpretação de liberdade, o fato de você conhecer uma cidade, você sabe aonde pode ir, a hora que pode ir. Então, como você conhece, você se sente mais livre. Às vezes, você viajando, você não se sente tão liberto. Apesar de ser uma experiência única e maravilhosa, e eu recomendar a todos, Claro. você precisa entender que a coisa não é do jeito que você sonha, daquele jeito que você realmente coloca na sua cabeça. Bela sonho. Oi? Eu nunca achei que fosse assim. Na verdade, eu sempre idealizei de uma forma, mas eu sempre soube que não seria tão confortável, né? Obviamente. Mas essa questão de liberdade, ela não vem acompanhada 100%. Você se sente com liberdade para você poder passear por vários lugares, poder explorar vários lugares, poder andar por onde você quiser e realmente dormir na cidade que você quiser, no bairro que você quiser. Eu acho, assim, que você tem esse tipo de liberdade de poder realmente ir para onde você quiser. Só que no nosso caso, a gente não tinha verba para realmente ir para onde a gente quisesse, no momento que a gente quisesse, quando a gente quisesse, apesar de estar na estrada. E a hora que a gente cansasse, a gente trocar de lugar. E aí a segunda parte do comentário é: vocês inspiram muitos a sair da zona de conforto e explorar o mundo. Que bom, eu acho que, como ela estava dizendo, se eu puder inspirar e dizer para as pessoas que precisam viajar, eu diria viagem, porque realmente, como a gente fez o último react aí, é encantador, é revelador e sim faz da gente seres humanos melhores. Faz. Porque de fato, quando você está preso numa região, preso numa cultura, preso numa filosofia, você tende a acreditar que o mundo é aquilo, e não é. No meu caso, eu diria que eu fui meio que forçado a começar as primeiras experiências, as primeiras explorações
Eu vivi um tempo num lugar muito perigoso, ainda vivo, que é o Rio de Janeiro, não é brincadeira. Mas aqui não, né? Não, aqui não. Onde a gente tá agora é um pouco diferente, mas eu vivia numa região extremamente perigosa. Então fui meio que pressionado a sair. Eu, como parte da minha família hoje, saiu de onde a gente estava por perigo. Graças a isso eu vi que o mundo não é o que é lá. Então, se eu vivesse o tempo todo naquela região, eu ia acreditar que o mundo é aquilo. E não é. Eu vi policiais que não são violentos, eu vi lugares que não são como era lá. Eu vi sociedades que são diferentes do seguinte ponto de vista. Onde eu morava, se você denunciasse um crime, falasse sobre um crime, você ia morrer. Ou ia sofrer sanção, qualquer coisa. É o famoso X9. Você não pode falar. Você vê as pessoas cometendo crime, você não pode falar. E nós fomos para a Alemanha e eu vi lá que lá tem cartazinhos que o governo paga para que as pessoas denunciem crimes. De qualquer pessoa que seja, de qualquer natureza. Então as pessoas têm o prazer de denunciar. Eu vi muito brasileiro reclamando. Mas o alemão se mete na vida dos outros. Por isso que a Alemanha é assim como é. Então existe um incentivo para que as pessoas denunciem crimes. E aí você não vê o crime. Então isso te faz, sim, mudar a sua cabeça, a sua percepção sobre o mundo, sobre as coisas. Quando a gente chegou no Brasil, a gente conversou com algumas pessoas que falavam de um ponto de vista completamente diferente do que a gente viu na Europa. Que inspire pessoas a viajarem, a conhecerem, porque é outra realidade. O mundo não é uma coisinha só, né? E a minha percepção sobre essa questão de sair da zona de conforto, ela é uma particularidade minha também, pelo fato de que eu sempre quis ver além daquilo que existia. E a gente sabe que para você conseguir fazer isso, não tem jeito. Você vai precisar passar por coisas que não são tão confortáveis. Você vai precisar ter experiências que nem sempre vão ser inacreditavelmente perfeitas, no ponto de vista de ser lindo e maravilhoso, de ser aconchegante e fácil. Até porque se fosse pra ser tudo isso, era mais fácil estar deitada e receber o café da manhã na cama. Mas isso traz uma experiência, uma bagagem que não dá pra ser comprada. Não dá pra você adquirir só lendo, só ouvindo. Você precisa realmente experimentar, experienciar, sentir na pele como funciona. Falando, a gente não consegue trazer o sentimento, trazer tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. Parece só bonitinho, né? Viajar e ali conhecer, andar, tirar foto, criar memórias. Mas isso realmente, como o Anderson disse, te muda como pessoa. Porque você chega lá achando que vai só curtir, passear, e quando você retorna, você percebe que alguma coisa dentro de você amadureceu, que você perdeu alguns medos, que você cresceu com o intelecto, ou outras coisas, como, por exemplo, até se permitir experimentar alguma coisa nova, uma comida ou uma música que você nunca tinha nem talvez escutado falar antes. E aí, para concluir, se eu pudesse fazer uma alteração nessa expressão, eu diria que eu não chamaria de zona de conforto, eu chamaria de zona de costume, porque a gente tem tendência a se acostumar a algumas coisas que nem sempre são confortáveis. Então a gente se ilude às vezes por estar tão acostumado com uma rotina, com algo que você acha que é a sua zona de conforto, mas é uma zona de costume, porque de fato você não está confortável com aquilo. Eu diria isso porque às vezes é mais confortável você estar na estrada, estar conhecendo pessoas, do que estar fazendo aquilo que você faria sempre. Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. A gente nunca tem como saber como o outro tá se sentindo. Então, às vezes, para você vai ser realmente mais confortável, mais libertador, mais prazeroso você tá na rua com a sua mochila pegando carona do que você tá dentro da sua casa, às vezes com pessoas das quais não te fazem bem. A próxima parte do comentário é: planejamento é essencial. Eu tenho um certo pé atrás com essa afirmação, sempre digo, porque eu costumo dizer que a pessoa que é planejada demais, ela perde muita oportunidade. Eu acho que o melhor para isso seria estar antenado nas possibilidades, estar antenado em todas as oportunidades que acontecem. Eu acho que a vida ela tem muitas e muitas oportunidades, pelo menos foi o meu caso. Eu sempre tive antenado sobre aproveitar as oportunidades. E às vezes o planejamento excessivo ele acaba te limitando a olhar para as coisas conforme elas acontecem e embarcar. Eu e o Anderson, a gente tem um pensamento próximo, mas não tão próximo, assim, né? Eu tendo mais para um lado e ele tende mais para o outro. Eu acho que o planejamento, ele é importante até um certo ponto. É por isso que a gente tem essa proximidade. Para ele, se ele puder, ele vai sem planejamento e seja feliz e pronto. Eu gosto de analisar o que tem no lugar. Então, vamos supor que a gente queira ir pro ponto X. Eu vou ver o que tem no ponto X. Não tudo, senão perde a graça também quando você chegar lá no lugar e você já sabe tudo que tem. Talvez você não se impressione tanto quanto
se você não tivesse olhado. Mas eu gosto de saber as principais coisas que tem, então. Que tipo de culinária, quais pontos tem de interessante, como funciona a cultura, se tem alguma coisa que eu posso fazer de equivocado, que isso pode ser um insulto àquela cultura. Principalmente se você vai para outros países dos quais a gente não conhece, é importante você saber. Às vezes você tá só dando um pulo na rua e isso pode ser um insulto absurdo. Você não vai chegar na Índia e pedir pra comer carne de boi. Eu acho que essa divergência ela acaba caracterizando dois tipos de viajante, né? Que é o nômade e o viajante. E por que que os dois têm muita diferença? Porque eu acho que o viajante, sim, ele pode se planejar. A gente não tende muito pra nenhum dos dois lados, na verdade. E eu acho que o nômade é o contrário, né? O nômade, como ele estava falando de nomadismo, o nômade, na minha opinião, é o que menos deve se planejar. Eu vou dar como exemplo uma menina que a gente conheceu, uma uruguaia. Conhecemos ela num sítio que a gente estava, também numa oportunidade que a gente aproveitou. E ela estava lá porque teve uma oportunidade de ir para esse sítio. Nesse sítio estava tendo um evento e ela conheceu meninas que estavam vindo do Espírito Santo. As meninas estavam no carro, vieram do Espírito Santo para esse evento e se gostaram, disseram, temos uma vaga, vamos lá para casa. E ela saiu, andou quase 1.000 quilômetros e foi com as meninas e foi conhecer o Espírito Santo. Então o nômade que está muito ligado a esses planejamentos, talvez, sei lá, acho que ela estava planejando ir para o sul e ela voltou e foi conhecer um estado completamente diferente. Eu digo do ponto de vista de você aproveitar melhor esse momento, né, e potencializar a capacidade de conhecer lugares. Então, para quem tem a meta de conhecer o máximo de lugares possíveis, de conhecer o máximo de culturas possíveis, eu acho que estar aberto a oportunidades e estar antenado às coisas que estão acontecendo te ajuda muito mais do que o... Existem tipos de viagens diferentes, né? Vamos supor, você tá nas suas férias de trabalho. Você tem lá um mês. Eu considero muito importante você planejar o que você vai fazer, para onde você vai fazer, para você não perder tempo, para você não perder oportunidades, para você realmente fazer o que você realmente quer fazer, entendeu? Não ter uma brecha para que deixe algo passar. É aquele momento que você tem. Mas para quem tava indo como a gente de Kombi, quem vai de motorhome, quem vai de bicicleta, quem vai de mochila, você pode se permitir olhar e falar: ah, vamos para tal lugar amanhã. E a gente vai. Sim. Mas se encontrar uma outra pessoa ali que tá voltando, ou que tá indo para um pouco mais distante, a gente pode ir, a gente não perde essa oportunidade. Nós vamos lá conhecer, porque a gente não tem a pressa de voltar para casa, não tem a pressa de segunda-feira às 7 da manhã tá no trabalho, porque a gente tá fazendo tudo isso da estrada. Então eu acho que o planejamento, ele vai muito de acordo com o tipo de viagem que você tá fazendo. Como ele disse, às vezes é importante você não planejar muito lá na frente, porque você pode acabar perdendo outras oportunidades. Se essa menina tivesse feito toda uma agenda, ela talvez não tivesse ido ao Espírito Santo. Talvez não tivesse nem no Brasil. Talvez não tivesse nem no Brasil. E aí eu vou contar mais algumas experiências que ela também está ciente, porque ela viveu muito isso. Como a gente já escreveu na descrição, a gente veio do campo da hotelaria. E eu cansei de ver, não foram uma, nem duas, nem 10 vezes, oportunidades em que o garçom, enfermeiro, cozinheiro, as camareiras estavam ali com os hóspedes que estavam vindo de diversos lugares do mundo. Os hóspedes gostavam dessas pessoas e diziam: vamos com a gente, vamos para França, vamos para Portugal, vamos para Itália. Sim. E muitos deles perdiam, né? Por medo. Por medo e tudo. Do desconhecido, ficar longe da família, um idioma às vezes diferente. Mas alguns foram e estão viajando. Inclusive para Portugal. Inclusive para Portugal, bastante. Eu sei que isso tem a ver muito com a idade também, nem sempre, né? Porque às vezes a gente viu o caso do pessoal procurar alguém para cuidar dos filhos, achar uma babá, que era uma camareira, e dizer vamos, e levar. Não. E aí a outra parte do comentário é que é importante deixar os espaços para esses imprevistos, né? Para as coisas que podem acontecer de surpresa, é exatamente o que a gente falou. Em resumo, é isso. Você tem que enxergar qual é o seu estilo de viagem. O que você quer fazer? Porque a gente não quer viajar, a gente quer conhecer o mundo. A viagem acaba integrando esse desejo. Até mesmo quando a gente faz um planejamento, a gente deixa um buraco para possibilidades que venham a surgir, para imprevistos que possam acontecer. A gente tem um vídeo aqui, inclusive, falando só sobre imprevistos. As pessoas fazem todo um planejamento e esquecem que muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. A gente já vai pensando nisso. Depois que a gente fez o vídeo falando sobre como viajar de graça, barato, tudo, vieram várias ideias e coisas que eu fiz na prática. Depois eu vou fazer um outro vídeo só falando como que você pode viajar recebendo para isso. Verdade, a gente tava conversando e falei para ele: nossa, que genial isso. E agora, nada foi combinado? Será que a gente combina na resposta? Qual o destino favorito de vocês? Qual o seu? Europa.
Eu diria Europa. Ela agora está encantada com Portugal. Independente de história, de porquê, de se furtar ou não, se levaram o nosso ouro ou não. O fato é de que hoje a Europa surpreende pra gente, pro nosso estilo, pro que a gente pensa, muito em relação à qualidade de vida, cultura, pessoas, logística, transporte. Eu diria também Europa. Eu sou uma pessoa que eu romantizo muito a minha vida, eu romantizo quem eu sou, eu romantizo o ambiente, o que der pra eu romantizar, eu tô romantizando. E a Europa, ela tem essa pegada de filme, o outono é muito, muito perfeitinho, o verão também, ele é bem marcado, a primavera, o inverno. E essa questão também de você ter cada ambiente diferenciado e você se permitir sentir cada coisa, pra mim é fantástico. Mas é frio o inverno, é frio. Não. Mas nem sempre... Nem todos os países. Né? Pois é, isso que eu ia falar. Mas nem sempre você vai precisar estar num lugar que é muito frio. Quanto mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste e oeste, a temperatura vai mudando. Então pode estar frio, mas você não precisa estar morrendo igual a gente quase morreu lá na Argentina. Não é assim. Inclusive, as roupas são outras, a calefação é outra, coisa que a gente não tinha. Tem uma série de questões. A Europa é fantástica. Eu acho que principalmente pelo respeito. Lá as pessoas têm muito essa questão de entender que você tem o seu espaço. Permite que você tenha. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso em alguns lugares. E principalmente segurança, acredito eu, é um dos fatores que mais são importantes. Acho que a única coisa que acaba pegando é a questão da saúde, mas eu não posso falar no geral porque... a gente não é nativo de lá. Não é nativo, mas eu acho que o SUS aqui, que é um sistema público, eu acho que não tem lugar nenhum no mundo. Fora isso, eu sou apaixonadinha pela Europa. As características que me chamam a atenção da Europa são um pouco distintas do que ela está dizendo. Eu gosto muito dessa questão do compacto, de aproveitar o máximo possível e fazer o máximo de coisas que deem para fazer. E quando você olha para os outros continentes, aqui mesmo, se você for fazer Estados Unidos, os Estados Unidos é muito grande e você só tem Estados Unidos, e ou você vai para o Canadá, onde os dois países falam inglês. Culturalmente são muito similares. Até você vir para o México, você está fazendo uma viagem muito grande. Você vai para a África, a mesma coisa. Você vai para a Ásia, é pior ainda, porque a China, só para conhecer a China... É muito tempo, e é a muito China grande. E a Índia a mesma coisa. A Europa não. A Europa ela tem muitos países pequenininhos E com pegadas distintas. com culturas completamente diferentes. Você sai da natureza exuberante da Suíça, você vai para os castelos, você vai para a história da Alemanha, e daqui a pouco você tem a cultura do perfume francês, a comida italiana, e tudo isso com um trem que você paga 20 euros ali, tá para um lado, tá para o outro. Num dia só você faz um... É muito rápido que você pode cruzar tudo isso. E os voos são baratos. isso que eu ia falar, você pode ter uma série de transportes para ir. Sim. Você não precisa estar preso. De qualidade. Ele ia falar, né? Tem trem, tem ônibus, tem avião. Se tu quiser ir de bicicleta é seguro você ir de bicicleta. Carro, tudo. Qualquer coisa, você pode... Até porque não tem a fronteira que a gente tem aqui, né? Você entra e sai em qualquer país da área Schengen sem precisar dar informação. Então, não diria nenhum país específico. Europa. Europa é um destino que sempre que puder... É rico também, muito rico em história. Eu sou uma pessoa que adora comer, eu acho que eu já falei isso em alguns vídeos. E o fato de você também poder experimentar várias culturas, assim, culinárias tão pertinho é algo muito gostoso. E quando ela diz que é rico em história, perceba que a questão não é que eles têm muito investimento em história ou têm muita história. Se a gente for analisar assim, a China tem muito mais história. É muito mais antiga. A questão é que eles valorizam a cultura. Então, como você vai ver o Louvre, toda a história do mundo tá ali. Então, na Europa, você vai encontrar as histórias preservadas, os castelos. A Alemanha tem prédios que ainda estão destruídos pelas bombas que caíram na Segunda Guerra. E eles contam a história. Eles não têm vergonha de mostrar essa história, tanto a ruim, tanto a positiva. Então, tem muito a cultura enraizada e um povo que valoriza a cultura. Enquanto no Brasil, a gente abandona muito essa questão. Lá na Argentina mesmo, você vê que cada um sabe quem foram os principais. Sim. Eles falam de uma forma, cada rua tem o nome de um general. Eles conhecem, sabe? Belgrano, muito famoso. Pois é, Belgrano. Tem Belgrano em todos os lugares. Isso é uma diferença que é estranha quando a gente percebe. E os militares contam também as histórias positivas e as negativas. Não é só positiva, não é só a parte de ganhou, não. É que a gente perdeu, mas a gente foi bravo até o fim. Sim. E é isso, isso e isso. Muito bonitinho. Então, Europa, sem dúvidas. Então, vá pra Europa. Por último, como a gente planeja
planeja as nossas rotas? Aí eu acho que volta um pouquinho lá na questão, depende da viagem que a gente tá fazendo. A gente já teve vezes de ir na padaria, tomar café da manhã e acabar em Juiz de Fora. Eu diria que eu nunca planejei viagem. A única viagem que a gente mais ou menos planejou foi a Europa e que não aconteceu nada do que a gente tinha planejado. Quando eu comprei a passagem e parcelei, eu perdi o emprego, deu tudo errado, deu um monte de problemas, mas fizemos. Eu vou falar, por exemplo, como que a gente foi para lá em Ponta Porã, no Paraguai. Eu tava em casa pensando sobre lugares, queria ir para o Paraguai, só que eu tava querendo ir para baixo. Por algum motivo tava fechada a cidade que era mais ao sul e vi que existia essa cidade, Ponta Porã, que era mais perto, um pouco mais perto da gente estava e daria para ir a Bonito, que era uma cidade que a gente andaria um pouco mais, eu conheceria Bonito. Então, como eu disse, a gente faria 2 cidades, 2 tacadas numa viagem só e faria muita coisa. Eu olhei para ela e falei, vamos pro Paraguai? E ela, quando? Eu falei, agora? Foi bem assim. E foi assim, entramos no carro e fomos. Eu diria que os pequenos planejamentos que a gente faz é quando a gente já está na viagem. Por exemplo, quando a gente decidiu ir pro sul, a gente foi querer conhecer Curitiba. E Isso foi quando a gente estava programando onde a gente ia se mudar. isso. E aí, chegando em Curitiba, eu pensei, como sempre, já estamos aqui, por que não conhecer Gramado? E não tinha dinheiro. Não Liguei tinha. para um amigo, falei, olha, não tem mais dinheiro, me entrega. Zero dinheiro. Zero. Pra ser sincero, eu acho que a gente tinha 100 e pouquinhos. Não dá pra nada. A gente ia voltar no crédito e usar esses 100 e pouquinhos só. E Era aí eu liguei isso. e falei, amigo, me empresta aí. Óbvio, fez o Pix na hora e E fomos a gente até foi Gramado. Gramado. E como ela falou, tiveram viagens assim da gente acordar, falou, vamos tomar café na padaria? Vamos. Ah, mas tá muito cedo. Então vamos pra uma próxima cidade que quando chegar lá já abriu a padaria. Ia assim pro almoço e daqui a pouco ter andado 1.000 quilômetros. É gostoso isso. É. Antes de eu conhecer ele, tudo era na planilha. Ela tudo gosta de era na planejamento. agenda. Eu gosto muito de planejamento. Mas é como eu disse, hoje em dia eu sou muito mais flexível. Acho que permitir que as coisas aconteçam também é muito bom. Às vezes a gente quer ficar aqui por perto. E aí a gente só vai. Aí no meio do caminho eu falo, vamos ver o que tá tendo, sei lá, ali em algum lugar. E às vezes tá tendo alguma coisa legal, a gente vai pra lá. Mas não é que a gente antes pesquisou. Hoje em dia tem algumas coisas que a gente quer fazer, que a gente quer ver, que a gente já vai pensando, não, pô, tal mês tem aquilo em tal lugar. Daí a gente já vai programando, mas fora isso a gente gosta bastante de ser livre, de se permitir. Principalmente agora que a gente tá no YouTube, a gente tem essa liberdade de poder estar em outros lugares, levar o computador e trabalhar. E a gente não precisa estar fixado, por exemplo, no fim de semana. Se a gente quiser e tiver com grana, com disposição no meio da semana, a gente pode ir. E eu diria, eu acho legal as pessoas que planejam, mas eu insisto nesse detalhe. Eu vivi e vi que a vida tem tantas oportunidades, mas tantas oportunidades, independente de onde você esteja, que a gente às vezes não vê e que às vezes a gente perde. Eu acho que aproveitar as oportunidades é muito mais importante. Estar antenado nas oportunidades é muito mais importante. Algumas eu perdi, como falei da questão da hotelaria. Eu tive convite para ir para Orlando, nos Estados Unidos, tive convite para ir para Itália. Ainda bem que você não foi. Senão eu não tinha conhecido eu. E aí, quando eu falo desses convites, às vezes você pode se convidar, né? Assim acontece, eu trabalhei pra muita gente e diz, você não me leva lá pra fazer um serviço lá pra você. Então, Cola. cola. Isso cola. Eu diria o seguinte, como eu já falei em alguns vídeos, a timidez é que ela é muito ruim. Se eu posso dizer algo pra alguém é que a timidez não vai te ajudar em nada. E eu sei o quanto a timidez é ruim. Por que eu digo isso? Porque às vezes essas oportunidades são perdidas simplesmente pela timidez de ambos os lados. Às vezes tem uma pessoa que quer te levar pra viajar, quer te levar pra conhecer a casa dela, quer levar pra conhecer outro país e ela tem vergonha de te perguntar. E ao mesmo tempo você tem vergonha de perguntar. E os dois ficam ali no impasse. Pergunto, não pergunto, ofereço ou não ofereço, no final saem os dois tristes. Eu posso dizer isso com total segurança, porque Sim. eu já fui a pessoa mais tímida do mundo e já perdi muitas oportunidades. Hoje eu ainda tenho uma certa timidez, mas nossa, acho que nem se compara, né? Sim. E vale muito, faz uma diferença absurda, realmente. Eu poderia contar várias experiências de quantas viagens eu fiz assim, por embarcar e ir, mas a resposta tá aí, a gente não planeja. Eu, pelo menos, não planejo tanto. A gente tem noção de onde quer ir, só que ao mesmo tempo que a gente tem noção de onde a gente quer ir, agora a gente quer ir pra Ásia, fazer sul da China, pra fazer Índia, ir pra Tailândia, mas a gente tem um horizonte da direção que a gente quer ir. Mas como eu disse, apareceu uma oportunidade pra ir pra Tailândia, eu vou pra Tailândia. A gente não perde a oportunidade quando ela aparece. E elas aparecem. Talvez a gente queira ir pra Tailândia e apareça, sei lá, pra gente ir pra Coreia do Sul. Sim. Por que a gente não vai pra Coreia do Sul? Não. Aí depende também como é que tá as coisas lá, mas
Fora isso, a gente sabe planejar muito bem uma viagem, a gente só se permite fazer as coisas com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia, do jeito que a gente quer fazer, e a hora que quiser parar ou mudar, a gente muda. A gente não se prende demais aquilo que a gente realmente tem o foco. Deixem aberto no meio do caminho. Então, eu ia parar por aqui, mas o final do comentário é: conte um pouco mais sobre as suas experiências. Então, conte. Então a gente vai tentar falar um pouco de algumas viagens. Eu vou começar justamente por onde a gente está agora, pela região dos lagos. Hoje eu conheço toda a região dos lagos, mas começou por São Pedro da Aldeia. E como que eu conheci São Pedro da Aldeia? Já tá aí uma experiência, acho que eu tinha 17 anos. E eu tava em Angra dos Reis, porque eu também tinha aproveitado uma oportunidade, uma carona, e fui para Angra dos Reis. Cheguei lá, não tinha serviço, o único serviço que tinha era a rádio, e eu fui fazer locução em rádio. Depois disso fui para mercado, mas através da locução na rádio, muita gente me conhecia. Então quando eu estava no mercado, isso com 17 anos de idade, as pessoas me procuravam para conversar. E aí eu conheci uma pessoa que estava vindo, era um pastor de uma igreja que estava vindo para a região dos lagos, e me perguntou: você não quer ir? Porque eu tinha facilidade de falar. E eu disse: por que não? E entrei no carro e vim para São Pedro da Aldeia. A partir daí eu já cheguei aqui, já arrumei outro serviço. Como eu já estava na área de rádio, e essa experiência foi legal. Eu cheguei no mercado, vocês verem a questão da ausência de timidez, eu vou falar agora sobre emprego. Eu cheguei no mercado, não tinha muita coisa que fazer, eu não sabia o que fazer, eu tinha 17 anos. Falei: se eu perguntar se tem serviço aqui, provavelmente essa pessoa não vai me dar o serviço. Eu cheguei no mercado e comecei a fazer as coisas. Peguei a vassoura, procurei alguém, vi a pessoa metendo a mão no feijão, eu falei: beleza, é pra arrumar feijão, vou arrumar feijão aqui. Não me custa nada. E cheguei pra dona do mercado e disse: olha, deixa eu aqui, no final, se você quiser me dar algum dinheiro, tudo bem, mas eu tô aqui batendo papo, vou ajudando. E fiquei o dia inteiro ali arrumando feijão, foi a primeira vez que eu fiz reposição de feijão. E, conclusão, fiquei empregado, conheci São Pedro da Aldeia e já fiquei por São Pedro da Aldeia, parti para Cabo Frio e fui para Búzios, e assim foram acontecendo experiências. Então, só nesse pacote foram oportunidades assim, uma atrás da outra. Nós dois somos bem distintos. Enquanto ele já estava viajando tudo desde novo, eu morei até os 10 anos em Niterói com meus pais, a gente veio para Búzios, e aqui eu fiquei, mas eu era agoniada. Eu sempre quis viajar, eu sempre quis sair daqui, eu sempre quis conhecer outros lugares. E aí eu conheci esta belezura aqui, muito tímida, pouco viajada. A gente começou a ir até o Rio, a gente começou a ir até São Paulo, a gente começou a ir até Minas, a gente começou a ir até o Rio Grande do Sul. E a coisa aí não foi parando, até que a gente foi pra Argentina, foi pra Europa, foi pra Alemanha, foi pro Reino Unido, enfim, a gente foi viajando tudo. E aquele bichinho que morava dentro de mim, ao invés de diminuir, só multiplicou o tamanho. Hoje em dia eu conheço coisa pra caramba. Conheço o sul do Brasil, conheço o centro do Brasil, conheço o sudeste do Brasil. Só não conheço 100% o norte e nordeste, mas a parte aí do litoral, até Fortaleza, já tá feita. Ainda quero refazer. Quero refazer, passaram muitos anos. Mas aqui é pra mostrar que tem dois lados. Às vezes, sim, eu não tinha coragem de fazer isso sozinha, mas eu me permiti com ele, que era alguém em quem eu confiava, e fomos juntos conhecer. Tem gente que não tem coragem de ir sozinha, mas se encontra um parceiro, uma parceira que realmente gosta de fazer e que não tem essa vergonha, que não se impõe os limites que eu colocava em mim, nossa, vai longe, dá pra curtir muito. Vale muito. Pega aí alguém, cata assim, fala: você quer viajar? Vambora. Eu sei que você não é tímido, que não tem medo de estrada, vambora. E pronto, só catar e leva. Então eu diria, como eu falei, eu tive a sorte de trabalhar na hotelaria, e na hotelaria aparecem, obviamente, milhões de oportunidades, você conhece gente do mundo todo, mas antes de chegar na hotelaria eu trabalhava com rádio. E como eu disse também, se você souber aproveitar isso da sua exposição, você vai conhecer muita gente. Mas eu diria que, independente de onde você mora, quão pequena seja a sua cidade, sempre tem alguém que tem um comércio, uma relação com outro lugar. Por exemplo, eu posso dizer aqui sobre a região que a gente estava ali de Minas Gerais, Virgínia, que é uma cidade pequenininha, isolada, no meio do nada, não tem nada. Porém, ela é feita de produção, ali tem muitos produtores. E esses produtores precisam escoar suas mercadorias. Para onde que eles vão vender isso? Então tem sempre um caminhão saindo de madrugada para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ou levando para o sul. Ou seja, tem pessoas ali viajando. Então as oportunidades estão passando ali. Como é que eu conheceria o Rio de Janeiro? Tem caminhoneiro indo e tem muito caminhoneiro que vai chegar lá e vai procurar um chapa para descarregar. Eu diria: quero conhecer o Rio, me leva. Chega lá, eu trabalho de chapa, mas já tô saindo daqui. Então você vai receber e vai conhecer, vai fazer viagens, vai ter seu tempo lá. E geralmente esses caminhoneiros precisam fazer fila para esperar descarregar. Às vezes não podem descarregar no horário. É um tempo que você tem para andar.
Então, as oportunidades, eu diria que tem sim em qualquer cidade, independente do tamanho dela. Tem pessoas viajando o tempo todo para tudo que é lugar. E hoje em dia tem um negócio chamado BlaBlaCar. E hoje em dia tem uma coisa chamada internet. Internet, que é melhor ainda. A internet te liga com tudo e todos ao mesmo tempo. O nome da internet é rede, né? Ou seja, você tá ligado numa rede gigante, você tá ligado com o mundo todo ao mesmo tempo. Você pode fazer contatos. Inclusive, como eu falei, eu vou fazer um vídeo prático sobre como viajar recebendo e vou colocar uma rede acontecendo nos comentários na prática para vocês verem acontecer. Então, eu poderia contar experiências aqui. Até amanhã. Mas a gente fala isso em outros vídeos. Então, espero que esteja respondido, ZouBR. Se mais alguém tiver perguntas, tiver sugestões, tiver dúvidas ou curiosidades, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar aquele like maravilhoso, se inscrever no canal para não perder os nossos vídeos. E nós te agradecemos muitíssimo por ter ficado com a gente até agora. Um abraço gigante no seu coraçãozinho e... Tchau, tchau. Se você for dar 1000 likes, dê 1001. Tem que ser ímpar, tá? Porque se você der 2, você tira o like. Então... De novo, então. Like ímpar. De novo, então. Tchau!